Bem-vindo a mais um episódio de Pode Falar Pro, porque aqui a gente fala a verdade, o que vem do nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não vi ninguém falando até o momento. Então é um assunto atual que está presente em todas as vidas de todas nós mulheres e alguns homens, porque eu sei que os homens também estão mais vaidosos, muito mais preocupados e antenados com o que vem acontecendo no mundo. Com a disseminação das redes sociais, nossos padrões de beleza sofreram alterações. Então eu vou conversar com a doutora Bianca Rossetti, cirurgiã plástica, professora. Sim. Olá, gente. Prazer. Ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho da trajetória, como chegou na cirurgia plástica. Sim. E por que virou professora? Porque aqui Pode Falar Pro, né? Então vamos começar falando por que é professora. Tá, certo. Então vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou médica formada pela UFMS. Sou cirurgiã geral pelo Hospital Regional e cirurgiã plástica pelo Hospital de Base São José do Rio Preto. E logo depois que eu voltei para cá como cirurgiã plástica, eu decidi entrar para a área também, né, de acadêmica. Porque eu acho assim que o meio acadêmico ele ensina muito pra gente, né? Por mais que você tá ali, você tá com os alunos, você tá sempre atento às novidades, você tá sempre se impulsionando mais a estudar. Então eu acho que isso é muito importante pra gente, né? De estar ali nesse meio. Então acho que foi uma das principais causas. Minha mãe também já foi professora, né? E isso é uma das coisas que foram um dos fatores mais importantes para mim. Além do que eu acho assim que a forma como eu enxergo a medicina hoje em dia não é a forma como todas as pessoas veem, né? Infelizmente a medicina virou meio mercado e eu tenho um olhar muito mais voltado ao ser médico, ao cuidar. E eu acho que passar isso para as novas gerações é muito importante. Que bom. Agora sim, você trabalha com muitas mulheres que buscam a melhora na aparência, na sua forma física em geral. Quando você começou a perceber que as redes sociais estavam influenciando e ditando as regras nesses padrões de beleza? Então, a gente, trabalhando no dia a dia do consultório, você sempre vê que, conforme a tendência da rede social, vem a procura no consultório correspondente a isso, sabe? Você vê assim, por exemplo, quando estava aquela tendência de muito preenchedor, lábios enormes, é o que as mulheres pedem pra gente no consultório. Agora, quando já vem nessa nova tendência, que você vê que já não está usando mais tanto preenchedor, já está diminuindo o tamanho da prótese, a rede social, ela reflete diretamente no nosso consultório. Então, eu digo assim, que é uma influência totalmente direta, né? Aquilo que acontece na rede social, ele vai acontecer no nosso consultório também. E você consegue dizer assim, o que mais mudou no comportamento do Instagram e do TikTok que você viu na sua sala lá, no seu consultório? Eu acho assim que o uso dos filtros e muitas edições, ele torna os padrões inalcançáveis, sabe? Cada vez mais as mulheres buscam por coisas que não são reais. Elas querem uma pele sem textura, uma bunda sem nenhuma celulite. Isso aí é um padrão inatingível, né? E a gente percebe também agora, recentemente, eu sou muito ativa na rede social, né? Procuro muitas coisas, assim, até para ter novas ideias para trazer para as minhas pacientes. Então, eu tô sempre atenta às novidades. Aí a gente sempre tem os booms, né? Agora teve das paniquetes, elas falando lá daquela comparação do antes e depois. E a gente vê que o que na nossa cabeça antes era um padrão inalcançável, hoje já se tornou algo que parece que já nem é tanto assim, né? Então, cada vez mais a régua vai subindo, né? E eu não sei até que ponto a gente vai chegar. Então, mas se a gente for assim pensar, né, essa régua para seres humanos normais, a gente não está alcançando não, doutora. Alcançando. Eu não estou alcançando não. Exato. Ó, eu como certinho, eu vou na academia 4 vezes por semana, sou mãe, e aí empresária agora, que eu lancei meu livro, e palestrante, e essa vida louca, e mesmo fazendo tudo isso, foi legal que esse dia eu vi numa rede social uma mãe falando, gente, esse padrão que eles estão mostrando não é real do dia a dia. Porque ele espera, você vai na academia e olha assim, nem parece. Exato. Eu até tiro sarro, eu tenho amigas que postam assim, a gente não pode fazer tudo certinho e vem alguém, o que você tá tomando? Eu falei, nunca ninguém perguntou isso pra mim. Eu faço tudo certinho. Né? Eu queria, mas ninguém perguntou o que você tá fazendo, o que você tá tomando. Pois é. Porque então,
Você vê? É tipo, tem a Manuela City, que é uma influencer. Ela é triatleta. Ela nada, ela pedala, ela treina musculação, nananã. E aí ela sofre muito esse hater do pessoal de falar assim, mas você não tem o corpo de atleta. Simplesmente porque ela tem um corpo normal. Assim, que não é nem normal. Se for pensar em ver o corpo dela, não é o tipo de gente que você vê andando na rua normalmente, né? Eu quero contar uma historinha bem engraçada sobre isso, sobre esses padrões. Eu estava com meus filhos e uma amiga num restaurante, ela com a filha dela, e a gente estava falando sobre padrões de beleza. E eu falei para ela assim, vamos chamar todas as pessoas a ter um toque de realidade. Eu sentei no restaurante com ela e falei assim, olhe ao seu redor. Uhum. Você está num restaurante de classe boa. Sim. Eu vou falando de pessoas que têm o poder aquisitivo de poder correr atrás do Uhum. prejuízo, né? Eu falei assim, tem alguém igual? Tem um padrão? Ela olhou assim e falou, não. Eu falei, quem é a pessoa mais bonita do restaurante, na sua opinião? Ela olhou, era uma loira, alta, magra, na opinião dela. Sim. Só que a mulher não tinha um braço. Aham. Aí quando ela olhou e falou assim, Dani, não existe. Eu falei, não existe. E as pessoas que você mais ama e mais amou na sua vida, eu te garanto que são as pessoas que têm mais ruga e mais gordurinhas localizadas. Sim, porque elas se certeza. dedicaram muito por você. Uhum. Elas te amaram, vamos dizer assim, incondicionalmente, a ponto de, às vezes, se deixar de lado para atender você. Sim. Aí ela falou, verdade. Meus pais, meus avós, é sempre assim. E a gente percebe, não que a gente tem que se deixar de lado, pelo contrário, mas assim, a gente percebe que está cada vez mais inalcançável essa beleza imposta. Sim. Você vê assim, agora, por exemplo, a Virgínia, esses dias aí, saiu ela lá na escola de samba e tudo mais, né? E aí perguntaram pra ela, você usa hormônio? Ela falou assim, não uso, mas eu uso o chip da beleza. Então, assim, usa, né? Tá usando hormônio. E aí traz aquela ideia para as pessoas que estão na vida real de que elas fazem e não conseguem. Só elas não conseguem. Que todo mundo consegue menos elas. Então, assim, é uma coisa se sente muito menor, tóxica, né? muito tóxica. Exato. Então, voltando aos filtros, eu fui pesquisar por que o Instagram tirou os filtros. Uhum. E, por incrível que pareça, era por causa do adoecimento dos adolescentes. Sim. Eles estavam achando que aquilo era real, eles perderam a noção do que era real. Uhum. Eu tenho uma filha pequena e a gente brincava com filtro de sapinho, cachorrinho, porque era divertido. E aí, quando eu vi que ela começou a gostar, ai, mãe, eu tô feia, põe um filtro. Eu falei, não, isso não é real. Essa aí sou eu, se você olhar. Ela falou, não, é mentira. Eu falei, quem é a sua mãe? É aquela do filtro ou essa aqui? Ela falou, essa aqui. Sim. Quem você ama? Essa aqui. Eu falei, então, isso não é real, é tudo mentira. Aí fui trabalhando com ela. Mas é um trabalho muito difícil, né? E assim, trazendo isso para o mundo da cirurgia plástica, reflete diretamente em pessoas cada vez mais jovens procurando realizar procedimentos, né? Atualmente teve aquele caso no México do padrasto que operou a menina de 14 anos, fazer uma lipo e mama. Imagina qual a chance de você fazer uma lipoaspiração numa menina de 14 anos. Ela não tem maturidade alguma para saber o que é real, o que não é real, qual é o padrão de corpo que ela deve alcançar, sabe? Então isso aí, assim, já sai completamente do mundo da medicina, né? Você perdeu o parâmetro, você perdeu a sua essência como médico quando você submete uma paciente tão jovem assim a um procedimento como esse, né? Então, assim, é muito difícil. Você tem que tentar retomar esse lado do mundo médico, tentar retomar a autoestima das pessoas que está cada vez mais prejudicada por conta das redes sociais. É um trabalho árduo. Eu vejo assim que você falou assim, a juventude é a que mais sofre hoje, porque ela vive muito mais na rede social do que na vida real. Uhum. E assim, e os pais, e é engraçado como isso é influenciado diretamente pela economia. Sim. O pai e a mãe têm que trabalhar para dar sustento para casa. Exato. Antigamente era só o pai que trabalhava. Uhum. Muito antigamente, né? Não vou falar assim, mas assim, hoje essa cultura da mulher não ter que trabalhar já caiu por terra. Então, Sim. a mulher também tem que trabalhar, além da sua independência financeira, mas é por uma questão de subsistência no nosso país, que a gente está sofrendo crises, Sim. né? Devido a inúmeros fatores aí econômicos, mas a mulher tem que trabalhar. Antes a mulher cuidava da criança, cuidava do adolescente, ficava em cima, fazia programações, tinha mais tempo. E não tinha tantos estímulos tão fáceis quanto é a rede social hoje em dia, né? Não, a rede social cria umas coisas, por exemplo, eu já vi uns influencers, que eu falo desinfluencers, porque para mim influenciando pro lado negativo é péssimo. Sim, com certeza. Mostrando umas coisas assim, que eu tenho
Cybertruck. Cara, Imagina. onde eu falei assim, gente, ó, quem que você conhece que tem um Cybertruck? Exato. Não tem. E aí, quando a gente leva isso pro padrão de beleza, mas ela tem o nariz perfeito, ela tem a boca perfeita. Hoje a gente até acha estranho aquelas pessoas que exageraram nos lábios. Todo mundo olha e faz assim, ó, quando vê alguém muito exagerada, né? Exato. Que a pessoa perdeu essa noção. E você já recebeu essas mulheres que perderam a noção do que é saudável e nas mudanças estéticas e sai para uma busca desenfreada de consertar aquilo que não está por fora, e aí você chega e fala, deu? Sim, já recebi. Assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não uso determinada roupa porque eu não me sinto confortável. Aí você fala, mas com o que você não se sente confortável? E aí é algo assim que é totalmente comum, sabe? Que é uma coisa que existe na vida real. Tipo, uma celulite, um pouco de flacidez. Mas são coisas que nenhum procedimento estético vai conseguir resolver, sabe? Por mais que você faça uma combinação enorme, são coisas que são inerentes da nossa pele, do nosso envelhecimento, do tipo de cada pessoa, né? Então, assim, quando você vê na rede social, hoje em dia até com a edição dos vídeos também, né? Na IA, então você edita vídeo, você diminui cintura, você coloca um bumbum maior. A hora que você vê isso na rede social repetidamente, ele faz você acreditar que por mais que você tenha e faça e seja maravilhosa, que nunca é o suficiente. Então, elas chegam, às vezes, com queixas que você tem que falar assim, não, vamos voltar para a realidade. Isso aqui que você tem não tem nada demais. Isso aqui está dentro daquilo que é o real, de uma textura, de uma pele, né? Não tem procedimento que a gente vai fazer que vai melhorar. E aí, nisso, entra os charlatões, né? Quem quer lá enganar, porque a pessoa que vai lá e te fala o que você quer ouvir é muito mais fácil do que você sentar e educar seu paciente, né? Falar para ele, não, isso aqui não existe. Não vou pegar seu dinheiro porque não vou resolver seu problema. Esse problema é um problema que só existe porque a vida é assim, porque as coisas são assim. E por mais que você faça tratamento estético, isso não vai resolver. É uma coisa que é inerente do envelhecimento, da qualidade de pele, né? Então, assim, eu falo assim, que hoje em dia o trabalho no consultório é um trabalho educacional, educando aquilo que a rede social deseduca, né? Se é que existe um termo tipo isso, mas é isso. E você acha que essa insatisfação constante com o corpo tem a ver com essa rede social que influencia ou mais o emocional? Qual dessas pesa mais na balança? Eu acho que é um conjunto, né? Porque a rede social ela vai fazer com que a pessoa que já tem um abalo emocional maior, se sinta muito mais atingida. E até para aquela pessoa que não, se pensa em você, na sua cabeça de adolescente, lembra lá com você com seus 13, 14 anos, aquele turbilhão de emoções. Se você tivesse esse disparado de coisas que a gente tem hoje em dia, de informações e mil coisas que parecem que estão ali na palma da nossa mão e, na verdade, não estão, né? Você pensa a sua cabeça. Eu não consigo imaginar a minha cabeça com 12, 13 anos, 14, na rede social de hoje. E aí, assim, se a gente falar o que a gente sofreu na escola, por exemplo, eu Exato. lembro, eu sofri bullying. 9 anos. Aquela vez. Eu contei, ninguém acredita. Gente, eu sofri bullying na escola há 9 anos. Porque o meu foco sempre foi estudar. Eu sempre gostei de estudar. Sim. Tanto que eu vou de A a B, A a C. E assim... E por eu estudar muito... as pessoas meio que me isolavam. Falavam que eu era muito fechada. Vê, uma pessoa que quase nem fala. Muito fechada. E aí eu fui perguntar para alguns amigos se eu era antissocial, como que era. Eu fui perguntar agora se eles lembram de alguma coisa que eu fiz, porque assim, eu percebia que eu não tinha filtro para falar. E aí tudo isso corroborou para minha insegurança. Sofrer bullying, ao meu apelido, vou falar, era capachão. Porque os professores gostam dos alunos dedicados. Sim. Eles não gostam dos alunos que não se dedicam. E eu falo assim... Mas gostar não é lembrar, né? Porque o professor não esquece o terrível, não o bom. Verdade. O professor não esquece daquele terrível, aquele que deu trabalho. E eu vim com várias marcas. Eu vou contar, mas se você não sabe. Eu fui modelo manequim. Jura? Com 3 anos de idade. Eu tenho carteirinha. 3 anos? 3 anos. 3! Meu Deus! Eu tenho contrato. Gente! Lá no Rio Grande do Sul, eu fiz a propaganda para loja. Fiz propaganda para loja por menos. Eu não lembro assim, para te falar em quanto tempo, mas eu lembro que meu avô me pegava de manhã, me levava para agência de modelos. Eu fazia os comerciais, os desfiles. Ele me pegava de novo e me levava para casa, eu e meu irmão. Então eu comecei a trabalhar, olha aí, ó, INSS, fica esperto que eu posso aposentar bem cedo. Eu tenho como comprovar. Eu ganhava salário já. Olha só! Com 3 anos. Eu vim para Campo Grande com 4 anos de idade.
E quando eu vim pra cá, meu pai quebrou financeiramente. Aham. Ele saiu do banco, ele era gerente bancário, foi trabalhar com o irmão faliu a empresa, Nossa. meu pai quebrou. Então eu saio de uma classe super boa, eu fazia balé, fazia tudo, meu sonho era ser bailarina, sempre foi ser bailarina. Virei dançarina, não virei bailarina, mas... E aí eu tinha uma cobrança da minha mãe muito grande. Aham. Pra não tomar água depois do almoço, que dava barriga. Nossa. Aí, com a puberdade, eu era muito magrinha. Com a puberdade, desenvolvi o quadril e com isso as estrias. Uhum. Aí, quem me via de biquíni falava, nossa, você já foi gorda, sabe assim? Aham. Nossa, Sabe? imagina isso pra cabeça de uma criança. Uma criança. E aí, minha tia falava que eu era barriguda, porque eu sempre tive problema com um pouco de hipotonia. E depois eu fui descobrindo o porquê. Minha tia falava que eu era barriguda. Eu fiquei traumatizada a vida inteira correndo atrás de uma barriga perfeita. Você imagina, né? Olha quanto trauma. Os traumas da infância, eles afetam muito a vida adulta. A mulher pode nem saber. É. Mas é uma fala, é uma atitude. Aham. Vai trazendo marcas. E aí hoje vem a rede social e ainda piora. Potencializa absurdamente isso, Né? né? Você imagina, porque isso foram contatos pontuais com pessoas durante a sua vida. Agora, você imagina quem tem esse turbilhão de informações vindos ali na tela de um celular o tempo inteiro, né? E assim, briguinha de adolescente vira um estardalhaço na rede social. Você imagina, se cada coisa que acontecesse na sua vida, cada momento de insegurança Pois é. tivesse ali registrado pra todo mundo ver. Nossa! Você me lembrou uma coisa engraçada. No ensino fundamental, fizeram uma fofoca de uma menina, falaram que uma menina estava grávida. E contaram numa mesa que estávamos em 3. E depois espalharam para a escola inteira. E não fui eu. Ah, Mas eu levei a fama. meu Deus. Aí a menina me chamou para me bater. Aham. Na saída da escola. Eu falei, eu Ah, vou apanhar, vou lá. você Fui para apanhar. Ué, eu não sabia o que eu ia fugiu fazer. da briga, não. Eu falei, não, eu tenho dignidade, vou lá apanhar. Ela não apareceu. No outro dia, todo mundo na escola, nossa, a Daniele coloca medo nela. Gente, eu não fiz nada, não aconselho, gente. Eu nem tinha boca pra me defender. Fala, não fui eu. Você só compareceu. Você Eu só falou que compareci. chamou, né? Eu vou. Mas olha como, pensa se fosse hoje em dia. Nossa, ia filmar. O quanto em isso rede ia social, prejudicar a não sei minha o que lá. vida, meu futuro. Quantas adolescentes trazem traumas e marcas dessas situações. Sim. Que pra gente na época foi terrível. Nem Aham. contei pros meus pais, lógico, eu não ia preocupar eles, porque eu não fiz nada. É. Como é que eu vou falar? Ai, fui colocada numa enrascada. Quando alguém vier dar notícia, minha filha não escuta. Não tem como. Era melhor ficar quieto do que já falar, né? E Já naquela abafa o época, caso. a gente tinha muito pouco não. Pouco acesso à informação. A gente só tinha uma TV, Aham. né, uma revista Capricho, Sim. né? E era isso, não tinha muita coisa. Hoje em dia o nível de comparação subiu assim muito alto, né? E aí, ainda mais com o metaverso, né, e a análise de dados, eles vão puxando. Você olhou uma Sim. coisa, ele já vai em outra. Você falar perto do celular, ele já faz a busca. É absurdo, né? É absurdo. Aham. Então, a gente vê que esse padrão de beleza é inacreditável. O que eu vejo hoje, assim, vamos falar um pouquinho da história, né? Aham. Que teve uma fala polêmica recentemente, né, de uma blogueira, que falou que mulher rica é mulher magra. Uhum. Né? Eu vou ter que entrar na polêmica. A gente Aham. está aqui, tem que falar de assuntos atuais. Sim. E ninguém fala. O que você acha disso? Então, assim, agora com essa nova fase do Monjaro, assim, todo mundo tá querendo ficar magra, né? Eu acho que é até difícil alguém que vai no consultório que não tá usando medicação. Então, assim, eu acho que o nível de riqueza, pobreza, não tem a ver tanto com essa questão do ser magro, não sei. Eu acho que é mais uma tendência geral, assim. Uhum. É muito mais do que uma coisa pontual de classe, né? Eu acho que, no geral, você percebe muito que são tendências. Recentemente, a gente tinha uma era marcada pelas Kardashian, que era aquela era dos exageros, assim, era bundão, era pernão, cintura extremamente fina, peito grande. Agora, a gente teve uma mudança. Depois da era do Monjaro, a gente entrou de novo naquela fase das mulheres muito magras, né? Então, cada vez mais, assim, você vê gente muito magra usando medicação, todo mundo que tem acesso, que consegue. Quem não tem, tá indo no Paraguai e compra. Então, assim, tá um negócio desenfreado, que a gente não sabe ainda onde vai dar, né? Isso, a gente Mas eu não acho sabe. que, assim, a maior correlação que eu faço são das tendências gerais, assim, né? A gente teve foi uma época marcada por muitas mulheres magras, que veio sucedida pela era das Kardashian, que agora veio de novo com a era da magreza extrema, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vê em outros países, influencers que às vezes morrem de inanição, não quer comer porque quer estar numa magreza extrema, entra numa anorexia. Então tem muitos aspectos aí na profundidade desse assunto. E assim,
pensando historicamente, no Renascimento, as mulheres eram cheinhas. Você vê o quadro, as pinturas, mas por quê? Naquela época, eu vejo assim como a influência cultural e econômica e política afetam diretamente essa questão estética. Sim, sim. Porque assim, o domínio disso é muito grande. Naquela época, quem era magérrima é quem estava correndo risco de ficar doente ou ficava doente. Porque a nobreza tinha comida à vontade. Sim, sim. Mas os demais passavam fome. É. As mulheres de anca mais larga eram boas parideiras. Exato. E aí isso foi mudando com o passar do tempo. E hoje, por exemplo, a gente vê que o acesso a produtos industrializados é muito mais fácil do que o produto natural. Sim. Do que os componentes mais saudáveis, os hormônios melhores, seja uma vitamina D, que a gente não toma mais 10 minutos de sol. Sim, então a gente suplementa. Então, isso está muito ligado também a essa questão econômica e cultural, que a gente está vivendo agora a fase do monjar. Sim, monjar? Não. Monjar, Eu falo as canetas, para não fazer... Batida. Não estão me pagando, eu falo assim, não vou fazer propaganda. Né? É verdade, tá certo. E a gente vê isso, e isso influencia muito as pessoas que querem alcançar o inalcançável, porque você pode me falar um pouco dos biotipos. Sim. Porque as pessoas nunca falam isso, você não vê ninguém falando... Gente, existe biotipo. Existe o corpo, ainda tem aquele lá, o pera, longilíneo. Sim. Então, cada pessoa tem o seu formato, né? E quando a gente quer criar um padrão único para representar todas as pessoas, a gente nunca vai chegar nisso, né? Porque existem as diferenças dos biotipos, como você disse mesmo, né? Aquela pessoa que tem um biotipo, às vezes, mais longilíneo, ela vai ser mais magra, ela não tem como ela conseguir uma massa muscular muito grande, sem suplementação, sem hormônios, entre outras coisas, e mesmo assim ela ainda tem dificuldade. Então, assim, aí a pessoa que é muito magra, ela quer pegar aquele biotipo da pessoa que já é mais musculosa. A mais musculosa quer ser um pouco mais magra. Então, assim... Essa insatisfação sempre existiu. Sempre é igual o existiu. cabelo, né? Quem tem o cabelo liso quer encaracolar. Quem loiro quer escuro. Então, enfim, é desse jeito, né? Mas é importante que a gente avalie. Por isso que dentro do nosso consultório, a gente sempre ressalta muito isso, né? Até onde a gente pode chegar com a cirurgia plástica? Qual é o seu desejo? Será que é algo que é real para você ou será que não, né? Depende muito do como você é, qual a sua estrutura, né? Muitas coisas a gente consegue modificar, mas algumas não, elas simplesmente fazem parte de quem você é, da sua constituição, né? Por exemplo, você é magra, alta, né? Alta, muito Agora, alta. Não adianta eu querer ser musculosa, porque jamais, não eu vai também acontecer. Eu também não, já desisti. Pode fazer academia certinho, não. O músculo você faz assim, ó, sai só uma bolinha. Não é assim, você malha 10 anos, você deixou um dia de malhar, voltou aos 10 anos atrás. É uma exatamente. É uma tristeza. Então, assim, cada um é de um jeito, né? A gente tem que respeitar as individualidades. E eu falo assim, que a beleza tá na diversidade. Se fosse todo mundo igual, que graça teria. Ter, né? Então, tem um filme bem legal que está disponível na plataforma aí. Também não vou fazer propaganda, não tá me pagando. Os streamings. Não, mas tá já disponível. Chamada Feios. Você já assistiu? Assisti. E aquilo lá reflete a nossa sociedade. Exato. Aquilo, assim, parece um filme muito utópico, tem gente que não gosta. Que eu vejo com muita profundidade isso, porque eu vejo o nosso tema aqui bem isso. Exato. Quando atingem a maioridade, eles podem se tornar os belos, os bonitos. Sim. Que todo mundo é feio. Ai, gente. E o que acontece quem vai para o mundo dos bonitos? Percebe que perdeu a essência. Exato. Não, e é bem isso, porque ficar correndo atrás desse padrão inalcançável é justamente esquecer quem você é. A sua essência. Com certeza. Você sente isso no consultório? Nossa, demais. Assim, porque quando você passa muito tempo só buscando algo, a hora que às vezes você já chegou, você já até passou aquilo que você imaginava, mas aí você já está pensando em outra coisa e você já perdeu aquilo que você realmente era no meio do caminho, né? Conforme você foi conquistando tudo aquilo que você imaginava de padrão, você já criou um novo padrão mais inalcançável, já subiu mais essa régua do perfeccionismo, e aí você já chega num ponto que você já não sabe mais nem quem você é, né? A gente percebe muito isso nas pacientes pós-bariátrica. Sério? Muito. E agora, talvez, também com o emagrecimento, né? Elas chegam no consultório e aí elas perderam uma quantidade absurda de peso e elas são submetidas a vários procedimentos cirúrgicos. E aí chega um ponto que ela já realizou todos aqueles procedimentos, tipo braço, porque elas têm que passar por muitos, né? Sim. Braço, mamas, abdômen.
coxa. Foi toda feita. Já foi toda feita, tá linda. Ela tá linda. E Mas aí você não fala consegue. pra ela, cara, você tá linda. Ela fala, não, mas olha, tá sobrando uma pelezinha aqui, eu queria mexer nisso aqui de novo. Ah, mas tem tal coisinha aqui que tá me incomodando. Sabe, assim, e é uma coisa que você não... É muito além, né? Você tenta tratar ali dentro do consultório, mas às vezes você fala que, olha, não precisa mais. Ela vai em outra pessoa, a pessoa faz, sabe? E isso aí vai alimentando ainda mais, cada vez mais. Você percebe que na sua área falta muita ética? Olha, Na cirurgia é plástica? algo meio difícil de dizer, né? Eu acho que a medicina, no geral, ela tá passando por uma fase meio obscura, né? Cada vez mais, antigamente, não que antigamente era melhor do que é hoje, né? Mas eu acho que o fato de você fazer medicina mais por amor e você não conseguir ter acesso a isso simplesmente pagando, né? Como hoje em dia muitos lugares você entra, você só paga e você já tá largou a identidade lá na frente, tá fazendo faculdade, né? Isso aí diminui um pouco a entrega da pessoa que está ali como médico, né? A vocação. A vocação, ela não tem aquela coisa de realmente cuidar, de estar ao lado da pessoa, sabe? De se importar. E isso, assim, eu vejo como uma tendência de tudo e principalmente por esse número exacerbado de pessoas se formando que compromete mesmo a qualidade, sabe? Você pensa, antigamente uma faculdade formava 60. Já você passava lá para fazer anamnese, que é a nossa consulta, né, com o paciente, lá no leito, aí você fala, não, de novo, mais um acadêmico vindo aqui, você fala, hoje em dia, imagina, com 120, 300 passando, o acadêmico nem vê mais o paciente, né? Então, você vai perdendo essa empatia que você constrói durante a sua faculdade, esse cuidado com o paciente, e isso aí reflete, com certeza, numa problemática maior ao longo do tempo, né? Com pessoas mais antiéticas, visando cada vez mais só o lucro, né? E cada vez menos o paciente. É um reflexo disso tudo. É muito triste, mas é real. Porque eu vejo assim muito receituário de coisas que não precisam. Por exemplo, vou contar aqui o santo, mas não vou contar o milagre. Uma amiga deu o ferro dela estava baixo e o meu também. Aí eu fui lá na farmácia, comprei o ferro, tomei, subiu o nível de ferro. E tá tudo bem. Ela injetou pelas 10 vezes o valor. Verdade. Aí ela, Dani, como é que você fez? Eu falei, tomei o ferro, o médico falou pra eu tomar um comprimido. Sim. E ela, eu injetei, eu paguei tanto, eu falei, paciência, né? Cada um tem um protocolo, mas entendeu? Existia essa outra via. Exato. Não precisava dessa outra. Mas só visando o lucro. Sim. E aí você percebe que falta um pouquinho disso. Falta, não tem como a gente negar, né? Realmente dessa falta parte mesmo. humana. Falta. E assim, o que aconteceu? Dentro das redes sociais, novamente, trazendo o nosso tema, né? No início, as pessoas que eram mais estudiosas, que buscavam mais essa coisa, tinha aquele preconceito, né? Você, eu não vou falar ali. Aquele é um ambiente para pessoas que não sabem o que estão falando ou que não têm compromisso, é o lugar das dancinhas. E aí, quem realmente se importa e realmente estuda, não tinha voz, não falava, não usava a sua voz, né? Entendi. E a rede social foi tomada pelas pessoas que estão ali pelo charlatanismo, né? Agora a gente vê uma nova onda, que as pessoas estão ficando mais espertas também, né? Por um tempo você é enganado, depois você começa a ficar mais esperto, começa a ver o que está errado, né? Com certeza. E aí, com isso, eu acredito que está vindo essa nova onda de pessoas que estudam, que são comprometidas e que querem realmente entregar algo de cuidado e uma medicina de verdade, sabe? Elas estão começando a aparecer na rede social também, dar as caras e falar e conscientizar, né? Porque depois que o trabalho está mal feito, para você refazer, dá muito mais trabalho. Igual eu já falei, né? Assim, você vai lá no consultório, é muito mais fácil você falar assim, não, você quer fazer, eu faço, pronto, tá ótimo, do que você explicar por que você não vai fazer, quais são os benefícios. Às vezes a pessoa ainda vai embora achando que você que não é atualizado porque você não faz, entendeu? Então, é muito difícil essa linha tênue, assim, entre você tentar conscientizar e a pessoa aceitar, porque ela já viu tanto na rede social que aquele negócio se tornou real para ela, né? Para aquilo lá já é o certo. E a hora que você fala, não é bem assim, baseado nos estudos, é assim, assim, assado. As pessoas, esse médico não é atualizado. Esse médico não está sabendo. E vai lá no outro, que fala aquilo que você quer ouvir. Não é tão bom? Você vai num lugar, a pessoa fala o que você quer ouvir? Lógico. É isso que a gente quer, fofa, né? o ego, né? Com certeza. Massageia o ego. Agora, se a pessoa ali. fala assim, não, olha, deixa eu te explicar. Aí a pessoa já bloqueou, não quero ouvir explicação. Eu quero que você fale o que eu quero ouvir, né? Isso. Então, é muito mais trabalhoso esse outro lado. Você acha, assim, que as influenciadoras falta um limite ético na prática delas? Porque, querendo ou não, se você pegar
eu vi vários vídeos essa semana, assim, que a gente vai falar do tema, a gente Sim. pesquisa o antes e o depois de pessoas que se estragaram. Aham, é. Um exemplo que eu fico assim, eu, às vezes até choro, mentira. É aquele do High School Music, Aham, sei. Zac Efron, Aham. Zac Efron, né? Isso, esse. Que ele ficou muito, muito estranho. Então, mas esse aí tem umas fotos que estão rodando na rede social dele que não são reais. Ah, são é? de Aí, IA. ó, tá vendo? Aham. Não, E mas aí- no filme ele tava estranho. aí eu já não Não, sei. não, você viu Mas- o filme dele com a Nicole Kidman? Não vi. Então assiste, É. fala sobre... A filha vai trabalhar com ele é um ator famoso Aham. e ele se apaixona pela mãe dela. Nossa. Que é bem mais velha. E ela Aham. não acredita, né? Gente, então muito legal. eu não vi esse vídeo, não. É um filme. Eu tinha visto. Um filme. O que eu vi foi nas redes sociais uma foto dele bem, assim, aumentada, mais do que ele tá, né, na realidade. Eu vi que ele tava passando por alguns procedimentos e tal, que tava meio exagerado, mas na rede social tava rodando uma foto dele muito, muito, muito preenchido, que não é... Depois eu fui pesquisar bem pra ver, falei, gente, não é possível que esse cara fez isso. Aí essa era de IA, Então, aumento eu de IA. eu li alguma coisa que deu alergia nele e ele ficou daquele jeito, porque não foi uma reação. Mas aí, né, que Vai falta saber. de sorte. Mas Aham. ele não precisava, né? E tem outras Sim. pessoas que eu não vou dizer o nome, ele mora lá nos Estados Unidos, Zac Efron. Se estiver me ouvindo. Ah, mentira. Deixa seu comentário aqui, Deixa seu ó. comentário aqui, ó. Se defenda. Peraí. A gente quer saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? A gente quer saber a Foi verdade. foi alergia? O que foi que aconteceu? Conta Ninguém pra gente. sabe, né? A verdade. E a gente percebe isso, que tem várias pessoas também que foram tentar melhorar e estragaram. Sim. É difícil a gente prever o que o corpo vai responder, né? Exato. Você pode falar isso, porque, por exemplo, existe risco de mama necrosar? Sim, com certeza. As pacientes sabem disso? A gente informa. Eu informo, né? Nas consultas, eu falo assim, é um risco mínimo, né? É, da auréola, né? A areola. A aham. auréola. Então, assim, a gente utiliza cada vez mais, por isso que eu falo, se atualizar, fazer congresso, tá ali sempre presente. Vamos chegar lá, eu ia já curso, perguntar. Então, e aí, assim, mas existe o risco? Existe. Você tem que informar a paciente, né? Dentro da sua casuística, você sabe quantos, mais ou menos, pode acontecer de cada coisa, né? Qual é a sua porcentagem, qual é a chance nas suas mãos, a chance nos estudos, a chance pelas suas mãos. Isso você deve trazer para sua paciente, para ela ficar informada durante a consulta, né? É claro que você não pode assustar também a pessoa, né? Falar, não, vai acontecer tudo isso. Mas uma informação, ela vai assim, é isso, pode acontecer aquilo. É informação, a pessoa tem que ter acesso a isso, não só a parte boa, né? Isso é interessante, porque as pessoas normalmente não falam, né? Sim. Fala, vai lá, faz. Pode vir, a piscina tá quente. Verdade. Pode pular. É. E outra coisa, assim, eu vi que você foi no congresso recentemente, a gente quer saber as novidades, o que você viu lá no congresso, porque, assim, congresso é onde estão reunidas as informações atuais, né? Sim, sim. O que você viu que você fala assim, nossa, isso foi bacana, porque já tem tecnologia, né? Aham. O que você já usa de tecnologia e o que você viu no congresso que a gente pode ficar feliz e falar, nossa, isso aqui é bacana? Então, esse ano eu fui a 2 congressos, né? Esse recentemente agora, que foi lá em Brasília, que é o maior congresso brasileiro, o BAPS, e fui num congresso em Roma, especificamente para cirurgia mamária. Então, dentro dos dois, tiveram muitas novidades, né? No congresso de cirurgia mamária, são refinamentos de técnica, coisas para a gente evitar complicações realmente, né? Tudo que a gente pode fazer para evitar complicação, a gente sempre discute muito nessas aulas, o que vem de novo, se realmente cabe ou se não cabe, né? Cirurgias de mama, a gente está sempre em constante evolução, né? Eu falo assim que é uma das cirurgias mais difíceis que a gente tem. Mamas são duas, né? Então, a gente espera que elas fiquem iguais, mas nem sempre isso é possível por anatomia, por N fatores. Mas é sempre um conjunto de fatores para a gente tentar trazer uma cirurgia mais refinada, com resultado mais a longo prazo. Então, o que eu digo para vocês é que as tecnologias estão sempre avançando para que a gente tenha resultados mais duradouros, né? Então, tecnologias com uso de funil, para não precisar encostar na prótese, diminuir risco de contratura, de infecção, entre outras coisas. Tudo que tem de melhor, que eu também utilizo, com certeza, na minha prática clínica. Eu falo assim, a gente tem que sempre entregar aquilo de melhor que sabe que existe, né? Hoje em dia, com o acesso à informação, é nossa obrigação entregar aquilo que a gente sabe que é o melhor para a paciente, né? A gente não pode falar mais, eu não sabia que existia essa técnica. Você pode, você tem acesso, você vai lá, você estuda, né? Agora, nesse último congresso da BAPS, foi muito falado sobre cirurgia de face.
com a Kim Kardashian, né? A mãe da Kim Kardashian, Mãe. né? A Kris Eu ouvi, todos os rumores, quando apareceu antes ou depois, como foi daquela Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. E ela também causou um frisson, porque ela remoçou... Ela ficou mais bonita do que ela era quando era jovem, Exato. né? E aí a gente fica falando, é célula-tronco, a cirurgia facial, como chama? O lifting. O lifting facial. O que eles fizeram que a gente quer saber? E eles não revelam, né? Então, o lifting, ele evoluiu muito. Antigamente, ele tinha aquele estigma de cirurgia plástica, né? Que você olhava e falava, essa mulher operou o rosto. Ela ficava assim. E eu acho que até por conta disso, muita gente acabou partindo para as harmonizações faciais, né? Com medo daquele resultado estético cirúrgico que não era tão agradável. Atualmente, a gente teve uma evolução absurda na técnica cirúrgica da cirurgia da face. Então, assim... Aguarde, que vem muita coisa boa por aí. Eu vou esperar, doutora. Tem muita novidade, assim, técnicas com menos corte para pacientes mais jovens, com resultados magníficos, assim. Para segurar o tempo de uma maneira menos invasiva. Exato. Assim, a gente até diz que o resultado natural não quer dizer menos invasivo. Às vezes é uma técnica mais apurada. Que a gente fala assim, eu não quero fazer cirurgia, porque a cirurgia vai ficar artificial pelo medo do passado que a gente tinha, né? Dos resultados antigos das cirurgias. Hoje em dia, com a evolução da técnica cirúrgica, você traz mais naturalidade. Às vezes com bastante procedimento, mas com mais naturalidade. Você trata a pele, você reposiciona os tecidos profundos, organiza essa face de uma forma diferente, trazendo muita naturalidade, que agora o objetivo, tanto na cirurgia corporal, quanto na cirurgia de face, de mama, é puxar para a naturalidade. Ninguém mais quer fazer cirurgia plástica para falar que fez, né? Todo mundo quer fazer para ficar parecendo que está maravilhosa sem ter feito nada. Mas me perguntaram isso hoje. Então, o seio hoje que está na moda é o mais natural. Mais natural. Não é o perfil altíssimo, aquele assim, não. É o mais natural. A gente teve também a fase da mama lá em cima, que queria aquele colo super marcado. Ainda tem algumas pacientes que buscam por isso, mas cada vez mais, pelo menos no meu consultório, a busca é pela naturalidade. Resultados mais... harmônicos. Harmônicos, né? Que não fique tão artificial, que não fique tão com aquela cara de plástica. Então, é mais naturalidade mesmo. E a beleza está nos olhos de quem vê, principalmente. Eu acho engraçado que quando a pessoa busca esse impossível das redes sociais, eu acho que falta muita essência e outros valores. Sim, com que certeza. Às vezes não foram trabalhados. Porque ficar bonito todo mundo quer, todo mundo sabe. Se eu te mostrar 2 imagens, todo mundo sabe. Desde a criancinha, o que é bonito e o que é feio. Sim. Não foi ensinado a ela. Mas o ser humano sabe o que é bonito. Qual ser humano não se surpreende com o pôr do sol? Aquilo que agrada os olhos, né? Que a gente fala, que dá aquele brilho. Aquele brilho nos olhos. Todo mundo sabe. Sim. É como a energia. Tem mulheres lindíssimas que têm uma energia tão ruim, tão pesada... Que fica feia. Ela é perfeita por fora. Mas essa energia dela não é legal. Então, a gente percebe o quanto isso... traz consequências e trabalhar isso desde pequeno. A primeira coisa que deixa a pessoa bonita é um sorriso. Simpatia, né? Simpatia, educação, humildade. E quando a gente vai em busca de uma cirurgia, é para ficar melhor. Exato, com certeza. A gente quer melhorar o que a gente já tem, não quer? E aí, quando tem... O que a gente percebe é assim, que com essa influência digital, a IA principalmente... A gente vai criando pessoas que têm dismorfia corporal. Sim. Nunca estão satisfeitas, Exato. nunca. Sempre se comparando com o outro. Mas fulano, não sei o que lá, ciclano, beltrano, né? Não é isso que você percebe? Então, a gente... É difícil, né, quando a gente fala assim, mas o ideal é que a gente olhe sempre para quem a gente era no passado e quem a gente é hoje, né? Porque toda vez que você olha para o lado, sempre que você desvia seu olhar para olhar para o outro, sempre vai se parecer que você é menos, que você é isso, que você é aquilo. E, na verdade, você não sabe a realidade do outro. Às vezes você está muito melhor que ele, só que você não faz ideia. Às vezes a pessoa está linda por fora, está com alguma doença e você nem sabe o que ela está passando, né? Então, eu penso assim que se a gente conseguisse... Isso é um exercício até para mim também, né? Sempre buscar olhar para mim, o que sou hoje, o que eu era ontem, né? Eu consegui evoluir, isso é o que a gente tem que buscar. Eu acho bacana, e eu vejo assim, na academia mesmo, eu tenho uma brincadeira que eu falo, gente, a academia é um lugar ótimo de se ir, porque tem sempre alguém melhor que você e alguém pior que você. Não existe um padrão, entendeu? Tem gente com autoestima lá em cima.
E tem gente com autoestima lá embaixo. Exato. E não importa o corpo que tenha. Uhum. E isso é bem bacana, que você consegue ver toda essa diversidade. E eu adoro isso. Sim, sim. Eu gosto de ver, como a praia. A gente não tem praia em Campo Grande para falar, né? Verdade. Mas eu falo assim, porque a gente idealiza, tem gente que está ouvindo agora e vai saber disso. Eu lembro que eu levei uma funcionária comigo para a praia a primeira vez. Ela estava morrendo de medo. Eu não vou usar maiô, eu vou comprar um shortinho. Sim. Eu falei, você nunca foi para a praia, relaxa. Eu também pensava assim antes de ir a primeira vez. Porque eu fui a primeira vez, eu era criança, então eu não lembro. Depois que eu fui quando adulta, cheia de neura, cheia de conceitos errados, né? Quando eu fui para a praia e olhei diversos corpos, diversos padrões, ninguém igual a ninguém, todo mundo com biquininho feliz, ou maiôzinho feliz, todo mundo feliz do jeito que é. Aí eu falei pra ela, calma, você vai chegar lá, você vai me entender. Ela chegou lá, eu tô me sentindo linda! Eu falei, olha aí, tá vendo? Era isso que você precisava. Sim. Você precisava de uma praia. Eu acho, não tem lugar melhor pra você ver a realidade do que a praia. Não tem, porque ali ninguém tem filtro, ninguém tem a posição perfeita, ninguém tá na luz perfeita, todo mundo na mesma luz, todo mundo de biquininho ali. E eu me divirto vendo pessoas tirar foto, tanto na praia quanto na academia. Aí é mil porque poses, eles ficam né? tentando disfarçar aquilo que não é assim, né? A gente brinca. É claro, a gente quer que a nossa imagem represente seja representada da melhor forma possível, né? Só que o problema é da gente sempre querer mostrar somente o melhor ângulo, na melhor pose, na melhor luz, é o que isso causa no outro, né? E, na verdade, está causando na gente também quando a gente olha o outro, né? Você fala assim, mas eu tenho esse monte de celulite, ela não tem nada, a perna dela é lisa. Às vezes ela tá em outra pose e a perna também tá cheia de celulite, então, assim... Tem uma mulher na internet que ela mostra exatamente isso. A felicidade dela e as coisas reais do corpo dela. E eu acho ótimo, ela não é brasileira, acho que ela é holandesa, e ela mostra ela se vestindo de lingerie, a pele flácida, cheia de celulite, rugas, ela se maqueia feliz. E tudo, sabe, assim, num esplendor de aceitação. Esse eu acho que é o movimento mais difícil pra gente é a aceitação, né? Eu acho que a partir do momento que você consegue aceitar e você consegue desenvolver sua autoestima de alguma forma, existe uma evolução muito grande. Eu acho que a autoestima estando em dia, ela muda completamente a sua forma de ver o mundo. E a hora que você muda a forma de ver o mundo muda a forma de te enxergar também. Exato. Tem um filme. Tem um filme, tem. Vou contar um pouquinho do filme. Eu acho que eu já falei em outro podcast que a gente falou sobre autoestima. E a menina tá fazendo spinning, ela é cheinha, gordinha, e ela bate a cabeça. Ela cai do spinning, bate a cabeça e ela se vê magra. Nossa! E aí, o mundo dela muda, tudo muda, porque ela tá magra, porque ela é linda, ela é maravilhosa. Aí ela se acha, isso muda, ela muda de trabalho, ela muda a carreira dela, ela participa de um concurso de biquíni, e ela briga porque ela não ganhou o primeiro lugar. Porque eu sou linda, eu sou muito mais bonita que ela. Não, você ganhou Miss Simpatia. Mas aí as amigas dela não estavam entendendo. Aí quando ela volta assim, depois, no momento, eu tava assim o tempo todo, aí todo mundo, sim. Ela... Sério, eu fiz tudo isso? Ela falou, fez. Então é sobre isso. O jeito que a gente vê o mundo é o jeito que o mundo vê a gente. Sim, a gente é o reflexo, né? E acontece assim, quando a gente, às vezes ela tá dentro do corpo perfeito, que, por exemplo, se eu olhar, eu vou falar, nossa, perfeito. Se você olhar, eu falar, nossa, perfeito. Ela vai olhar e falar assim, mas olha, tem isso aqui, me incomoda. Você não faz ideia de como me incomoda. Exatamente. Aí quem tá de fora, às vezes fala, meu Deus, ela é mas louca. tudo que eu faria na minha vida pra ter o corpo dela. E ela fala assim, não, mas olha, tem isso aqui, eu não consigo usar uma roupa por causa disso. É a autoestima, não tem jeito. Teve uma moça que trabalhou comigo e ela falou assim, se eu fosse loira e magra, eu seria feliz. Eu falei, não está condicionado a isso, meu bem. A felicidade não está condicionada a fatores externos. Sim. Eu falei para ela, você precisa encontrar isso dentro de você. A mágica está aí. Encontrar esse caminho. Não sou contra, eu falei, pelo contrário, eu sou a favor. Se eu pudesse, eu já estava lá no seu consultório já. Porque a gente sempre quer melhorar. Sim, com Ainda mais eu que tive gêmeos, né? Então, assim, eu falo assim, a pena que a pele não é tão mais elástica. É verdade, podia ser. Podia ser, porque assim, ficou uma flacidez na barriga. Mas
assim, tudo bem, eu não consigo fazer agora, porque tem um valor, né? Assim, Sim. todo mundo quer saber, né? De valores, né? É. Não é nada impossível, né, doutora? Não, Com nada objetivo. É. Eu acho assim que quando você vai se planejar para uma cirurgia plástica, você falou assim, quero fazer o sonho da minha vida. Você tem que se organizar financeiramente. Ela é algo que ainda está limitado? Mas hoje em dia já é muito mais acessível do que isso já foi, né? A gente tem várias formas de fazer. E a cirurgia plástica, ela nunca deve ser algo que vai te deixar apertado. Você fala assim, eu não posso ter que vender uma coisa para fazer cirurgia plástica. Se você tem um objetivo de fazer, você quer fazer, vai se organizando aos poucos, não tenha pressa, faça com calma, não se desespere, não faça nada, não venda nada para fazer uma cirurgia plástica, né? Eu falo assim, você tem que estar ali sabendo que às vezes você vai precisar de uma reservinha a mais para alguma outra coisa, um remédio, alguma outra coisa no pós-operatório. Então, eu ia falar exatamente isso. A pessoa vai lá e tem o sonho de ter um carro. Vou dar um exemplo do carro. Aí ela vai lá e compra o carro e não tem dinheiro para fazer a documentação, para fazer uma revisão, para trocar um pneu. Exato. Se estourar. Tô falando, é isso. Exatamente isso. Aí, porque assim, vamos contar para quem não sabe, tem o sonho de fazer a cirurgia plástica. Você tem o valor do procedimento, mas você tem o pós. Sim, exato. Tem as malhas, uma cirurgia corporal, tem o macaquinho, a meia. Tem essa fisioterapeuta. A fisioterapeuta. Várias coisas no pós-operatório. Então, você tem que guardar uma reserva para esse pós. Exato. Quando passa em consulta com a gente sempre deixa isso aí bem claro, né? Fora o que não está no valor da sua cirurgia. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. São coisas que ela precisa se organizar também para estar preparada, né? E assim, sempre tem uma coisinha, um pontinho que pode abrir, uma coisinha ou outra. Tem que estar preparada para você ter um pouquinho a mais. Se você precisar ficar mais uma semaninha parada do trabalho, não pode ser tudo muito, muito, muito contado, né? Você tem que estar pronta para um momento. Assim. E fora isso, a sua vida, que vai parar. Exato, com Quem certeza. vai fazer o que você fazia? Sim, você não pode esperar que no pós-operatório, porque eu falo assim, se você se cuida bem naquele começo, você volta rápido para as coisas. Agora, se você faz arte naquele começo, aí você demora muito mais a voltar para suas coisas. Então, não adianta. O tempo que a gente fala para você, fique em casa, fica parada, fica quietinha, faça isso, faça. Sua recuperação vai ser muito mais rápida. Então, eu como mãe atípica, eu não consigo fazer uma cirurgia hoje. Eu fiz gente, vou contar, eu fiz o olho, a pálpebra. É que tava caindo já em cima do olho. E aí, é a idade. E aí, eu fui trocar meu filho, ele emocionado, né? E eu com aquele esparadrapo enorme no olho, ele pegou e deu um soco com a mão, abriu o ponto. Esse é o terror do cirurgião plástico. Não, e aí quando eu fui trocar o curativo, o doutor, o que você fez aqui? Eu tava lá, aí tava minha amiga junto, ela levou o soco do filho. Ele falou, como assim? Aí ele falou, você não pode fazer nenhuma outra cirurgia tão cedo. Eu falei, não posso. Além do coração, que eu tenho, né? Sim. Um detalhezinho aí, depois eu conto. Vai ser um outro episódio que eu vou falar só sobre coração. Então eu não posso, porque ele ainda é pequeno e ele demanda muito. Claro. Tudo isso é muito importante, né, de organizar. Porque realmente o pós-operatório é essencial, né? Então você tem que ter uma rede de apoio para te ajudar se você tiver uma criança pequena, ou às vezes você vai ter que, infelizmente, adiar um pouco mais, né? É para um momento que você estiver melhor, mais tranquila. Porque você precisa contar com essa fase também, né? Senão depois, não adianta deixar para a hora que chegou, né? Quanto tempo recuperação de uma abdominoplastia? Olha, depende muito do trabalho da pessoa. Se for uma coisa mais ativa, você tem que pensar ali nos 30 dias. Se for algo que você fica mais sentada, trabalha mais tranquilo, uns 20 dias você consegue voltar para a rotina. Tá, mama? Mama, se for só a prótese, hoje em dia a gente tem a recuperação rápida, né? Então, você consegue voltar... A dirigir, vamos falar. A dirigir aí dentro de 5 dias, dá pra voltar Sério? bem. Às vezes até menos, né? Mas você não pode dirigir caminhão, né? Não, nem ônibus. Automático, nem moto, né? Moto pode. Não, pelo amor de Deus, moto não. E para exercício físico da mama? Pra atividade física, perna, você consegue voltar ali com uns 15 dias já, né? Treinar. Isso pra prótese, né? Se for mastopexia, a gente espera um pouquinho mais. Bíceps, tríceps, você já volta com uns 21 dias. E peitoral, que eu peço pra esperar um pouquinho mais, pelo menos uns 2 meses. Porque vai mexer ali dentro. E vai doer, né? Às vezes não é nem tanto da dor, né? Mas assim, é o processo de cicatrização, tem que respeitar um pouquinho, né? Deixar ele dar uma... Qual mais é a lipo? Que todo mundo, né? O sonho da mulher. A lipo também depende da área. Hoje em dia tem as mini lipos, né? Que a gente fala, que são lipoaspirações realizadas em áreas mais restritas. Tipo, só um abdômen, só um braço. Isso aí, por volta de uns 5 dias, 10 dias, você consegue voltar a trabalhar já, né?
assim, tudo depende do seu trabalho, né? Mas se não vai pegar peso, vai ficar mais sentado, trabalhando mais home office, ou um trabalho que fique mais sem força, né? Sem atividade física, aí você consegue voltar rapidinho. Lipoaspiração, escultura, que a gente fala, que é corpo inteiro, aí demanda um pouco mais, né? Essa uns deve 15, doer, 20 né, dias. doutora? Essa dói, né? É mais sofrido um pouco, Mais né? sofrido um pouco. Mais sofrido um pouco. Pra mulher, né, assim, tudo vale a pena. Assim, é que a dor é muito relativa. Tem Cada paciente que você opera, no outro dia ela tá assim, 0, nem parece que fez cirurgia. Se deixar, ela já sai fazendo arte, cuidando dos filhos, fala, não pode, pelo amor de Deus. Agora tem umas que sentem mais, né? É muito relativo. Entendi. É igual a parte normal, né? Tem um filho que fala, nossa, mas foi tranquilo. Tem umas que falam, só escorregou. Deus. É que cada corpo é um corpo, cada dor é uma dor. Por isso que a gente pergunta. Depende da quantidade da lipoaspiração, do tempo cirúrgico, né? Tudo isso vai influenciar também no pós-operatório. Deixa eu ver o que mais que as pessoas perguntam. Pode contar, assim, que a maior dúvida, porque daí a gente tira no vídeo, a pessoa assiste até o final e fica que ela quer saber o que mais eles querem. Amamentação, quanto tempo depois? Pode ter filho depois de colocar prótese? Todo mundo pergunta. Pode, a prótese ela fica abaixo do músculo, né? Então ela não tem contato com a glândula, não vai interferir na amamentação. No caso de cirurgia de mastopexia ou mama redutora, aí ela pode sim influenciar na amamentação, mas cada vez mais a gente tem usado técnicas mais modernas, que mexem menos na estrutura da mama, né? Da glândula mamária ali. Da glândula mamária em si. Então ela influencia menos na amamentação. Mas assim, você fala assim, é o sonho da minha vida, eu não vou ser feliz se eu... Então, é melhor esperar, né? Porque, assim, não dá pra gente ter certeza, porque não tem como a gente fazer um estudo científico. A amamentação tem múltiplos fatores. Tem mãe que amamenta um filho e não consegue amamentar o outro, né? Depende muito. Então, normalmente, o que a gente pode dizer é que a prótese não tem influência direta. A prótese simples, nenhuma influência. A prótese na mastopexia pode atrapalhar um pouco por conta da mastopexia e não da prótese, né? Entendi. Então, é mais isso mesmo. E as próteses vêm da onde? Aqui tem... Eu uso muito o Silimed, né? Até devia ganhar uma parceria também. Também, aí, ó. Silimed. Eu uso muito a prótese do Rio de Janeiro, essa marca, né? Então, que fornece as próteses. Então, tem outras marcas também, europeias, muito boas, de excelência. Mas a Silimed é muito boa, eu gosto muito da marca. E, assim, não teve até hoje, assim, quantos anos de cirurgia você já completou? Então, eu sou médica há 9 anos, né? Tô dentro desde a época de residência até hoje formada, são 7, 8 anos, né? Mais ou menos de plástica. Então, assim, não tem de complicações, um índice muito baixo, né? Muito baixo. Não, porque assim, a gente vê, tem até uma rede social Graças que a tem... Deus, né, gente? Pelo amor. perigo do silicone. Ah, e outro sim. que eu gosto de assistir também, olha aí, falando em influência da rede, que tem aquelas pessoas muito malucas, é o Bochet. Ó, fazendo propaganda dos dois cirurgiões. Eu achava que meu marido falava que eu era maluca. De gostar daquilo. Aí encontrei uma amiga e ela falou, ai, Dani, eu adoro assistir esse programa. Eu falei, ai, eu também. Tem doido pra tudo, eu falo, gente. Verdade. Que é só a cirurgia que deu errado e eles consertam, né? Sim. E aí... Então, assim, quando você faz tudo dentro da técnica correta, com todos os cuidados, preparando bem o paciente e ficando bem do lado dele no pós-operatório, você minimiza absurdamente a chance de complicação, né? A gente nunca fala assim, não existe chance, porque senão eu tô mentindo. Medicina não é matemática, né? Então, assim, você falar que não existe chance, você tá mentindo pra pessoa, tá? Até pra você mesmo, né? Mas a gente consegue, graças a Deus, minimizar absurdamente riscos da cirurgia, fazendo tudo certo, cuidando, preparando o paciente e estando de mãos dadas com ele no pós-operatório. Acho que isso aí é tão importante quanto, né? Assim, você tá ali do lado do seu paciente a cada etapa do pós-operatório, não delegar isso para outras pessoas. Você pode ter uma equipe maravilhosa, enorme de assistência, mas nunca delegar isso aí aos seus funcionários, né? Você tem que estar ali, você tem que estar na mão do seu paciente, você tem que cuidar dele, estar do lado. Porque é você responsável. Sou eu, e não só pela responsabilidade, mas também porque o meu olhar clínico é totalmente diferente do que o da minha enfermeira, do que da minha físio, né? Elas também têm uma experiência absurda, são maravilhosas, uma equipe excelente, mas cada uma tem o seu lugar, né? Eu acho que 3 cabeças pensando junto é muito melhor do que uma só, né? Então, e a minha é essencial que esteja ali o tempo inteiro. Então, eu faço questão de estar do lado da minha paciente o tempo todo. E glúteo, você faz alguma coisa de glúteo? Eu faço. O que a gente faz em glúteo? É enxerto, né, de gordura e preenchedores com ácido hialurônico ou com bioestimuladores, né? Outras substâncias não são preconizadas, tipo PMMA, não. Isso aí, já desde a época da minha residência, já vi muitas complicações, sabe? De preenchedores com PMMA de longo prazo, absurdas, assim. Então, não recomendo a utilização.
E até a própria sociedade brasileira, ela desencoraja, né, o uso por conta dessas complicações. Porque o brasileiro gosta, né, do popozão. Sim, Mas quando a gente enxerta a gordura, tem chance de cair? Então, porque a gravidade leva tudo para baixo, né? Mas qualquer coisa que você colocar de peso ali pode, né? Se você colocar um preenchedor, se você colocar um PMMA, se você colocar um silicone. Isso aí vai depender de qualidade de pele, da idade da paciente, do volume que foi colocado, né? Então, assim, gravidade, igual você falou, tudo pode cair. Quanto mais você põe, mais cai, né? E o que vai levar muito em consideração para poder falar se vai ser rápido ou não é a qualidade da pele, né? E idade, né? Quanto mais velha, menor a qualidade da pele, consequentemente mais rápido. Porque tem menos colágeno. Menos colágeno, exato. Esse colágeno, gente, a juventude. Podia colocar na água da gente, né? Pra tomar podia injetar, né? Colágeno naquele e ficar, nossa... verdade. Chegamos ao final de mais um podcast. Você vê, passa rápido, a conversa vai, assim, e assim, quantas informações nós tivemos hoje? Sim, verdade. Então, aquelas pessoas que queriam, às vezes, perguntar e não conseguem perguntar, né? Depois, se você quiser saber valor, assim, só para fazer lá já a conta lá e começar a poupança, falem direto com a doutora Bianca, lá no Instagram dela, pode chamar ela lá, que eu acho que daí todas as dúvidas serão sanadas de valor para você já começar, né, fazer seu porquinho para o seu projeto do verão 2000 alguma coisa. Verdade. 2000 alguma coisa. E eu quero agradecer sua presença. Antes eu quero te dar um presente. Ai, meu Deus, que fofa. Obrigada, Dani. É uma semi-joia da Fernanda Bessegato. Gente, amei. Então você vai amar. Olha, todas as que eu estou usando são de lá, da Fernanda Bessegato. São pedras naturais brasileiras. Então, além de embelezar, elas ainda harmonizam nossa energia. Sim. Elas dão uma limpada no nosso visual, assim, por dentro, a energia restabelecida. E você tá maravilhosa. Obrigada. Você também é maravilhosa. Eu adorei te conhecer. Agora, deixa uma mensagem sobre o seu trabalho para as mulheres com relação à autoestima. O que elas podem fazer? O que você aconselha do seu coração? Porque aqui, assim, sabe, o nosso milagre é o óbvio. Nosso óbvio é o milagre de alguém. Sim. Sabe? Porque, assim, para você pode ser óbvio, mas para quem está ouvindo, não. Faz a diferença na vida dessa pessoa. Talvez a sua frase vai fazer diferença na vida dessa pessoa hoje e daqui em diante. Ai, gente, impactante, hein? Porque às vezes, sabe, Deus usa a gente como instrumento. Sim. Como eu tenho certeza que você foi um instrumento de Deus para melhorar a autoestima das mulheres. Porque às vezes não é uma cirurgia, é uma mudança de vida. E é isso que a gente busca. Eu acho assim que o mais importante de tudo pra gente é que a gente consiga olhar pra gente com carinho, né? Eu acho que se fosse uma coisa assim, para falar assim, olhe pra você com mais carinho. Busque ser o melhor que você pode ser dentro da sua realidade. Não evite as comparações. É difícil falar, mas quando a gente medita em cima disso e leva isso para nossa vida, quando você estiver olhando para a vida do outro, fala assim, nossa, eu queria ter aquela vida, como é maravilhoso. Segura firme, assim, respira fundo e tente fazer o melhor que você pode dentro da sua realidade. Isso eu acho que é o mais importante de tudo e para tudo, né? Dentro do seu cuidado com o seu corpo, dentro da sua vida, dentro daquela escolha que você faz na cirurgia plástica. Ela vai te ajudar, a cirurgia plástica vai te ajudar muito em muitos aspectos, mas ela não vai salvar a sua vida. Então, assim, ninguém vai ali te salvar. É você que vai ter que pegar, segurar a sua própria mão, escalar o fundo do seu poço e ninguém vai estar ali, né? As pessoas podem te ajudar, mas não vai ser uma corda mágica que vai chegar ali. A gente só sai daquele buraco e vai para o topo se tiver um esforço diário e baseado em degrau por degrau, sem pular etapas, e a gente vai chegar lá. Mas sempre com muita calma, com muita paciência e sempre cuidando do seu e não do outro, que eu acho que é o mais importante. Obrigada, linda mensagem. Agora eu quero pedir para você que está ouvindo, para você que está vendo, curte a nossa página. Se você gosta do podcast, quer que ele continue trazendo pessoas maravilhosas, conteúdos maravilhosos, de pessoas que estudaram, de professores principalmente. Sim. Porque aqui a gente fala com o coração e fala a verdade. Em nenhum momento nós vamos levar até você uma informação falsa, uma informação que venha a prejudicar, mas só a somar na sua vida. Curte aqui, compartilha, manda para os amigos, tá bom? E até o próximo Pode Falar Pro. Obrigada. Obrigada, Dani. Foi um prazer.